Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, é o final da história, é a música, é o pé no chão, segurar na mão, é nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Fabiana Silva e esse é o programa Sobre Tudo. Para quem acompanha nossas mídias, sabe que hoje a gente vai falar sobre educação. Mas na educação, eu quero lembrar que a gente está no setembro, mês de setembro, que está terminando, hoje é o último dia. Nós falamos sobre Setembro Amarelo, falamos sobre suicídio. E para quem acompanhou do comecinho, a gente tinha um pouquinho da comunidade surda aqui no programa também. Então, vamos lembrar do Setembro Azul. E para variar, amanhã começa o Outubro Rosa. É tanta cor acontecendo e tanta coisa acontecendo. Mas a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, que completou esse ano, no dia 25/6, 5 anos. A vigência dele é até 2024, são 10 anos. Ele compõe 20 metas. E nessas metas, a primeira é sobre educação básica. O plano ele fala da infância até a universidade, mas a gente vai pegar só a primeira hoje, tá bom? E para isso, nós temos aqui a professora Deise. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada. Sou professora da rede aqui municipal de Santo André, também leciono em São Paulo e atualmente sou diretora no Sindiserve Santo André. Temos o professor Rodrigo Gomes, que você já conhece. Olá, Fabi, boa noite a toda a audiência, aos convidados. Também sou professor aqui da Rede Municipal de Santo André e também da Rede Municipal Pública de Diadema. E aqui do meu lado nós temos o Enésimo, que é um artista educador também. Sim. Se apresenta pra gente. Boa noite a todos que estão na sintonia e estão assistindo a gente, os telespectadores. Eu sou MC, faço hip hop, faço parte da cultura hip hop e sou artista educador há mais ou menos 22 anos. E aí, para começar, hoje vamos falar com a Deise. Deise, fala um pouquinho pra gente. Quando começa a educação básica? A partir de que idade? Do primeiro mês de vida, para não dizer porque é de 0 a 3, depois de 3 a 6 anos são essas duas fases da educação básica. Mas a educação na primeira infância, ela começa desde o início da vida mesmo. E é um direito da criança que demorou para ser reconhecido. Porque a gente tem uma trajetória dessa infância de educação infantil, ou dessa educação de primeira infância, como a mãe trabalha, precisa da vaga, ou então não tem aonde as crianças ficarem, precisa ir lá para a creche. Então, a gente teve um decorrer de tempo aí muito grande no assistencialismo. Então, só depois conseguiu se enxergar essa necessidade, esse direito que a criança tem, desde o primeiro mês ali de vida, ela já tem o direito. Então, assim, as nossas creches, né, e 6 que a gente fala em São Paulo, a gente recebe criança a partir dos 3 meses, no berçário 1, nós já temos crianças. Então, começa daí, sem dúvida, o desenvolvimento da criança começa desde o nascimento. Tá. Quando a gente fala da necessidade da criança, estamos falando da necessidade da mãe também, né? Porque ela tem que continuar trabalhando. Sim. E aí você falou do direito. Rodrigo, como é que acontece isso? Porque, teoricamente, nas escolas que estão aqui mais no centro, melhor localização, as mães conseguem essa vaga no seio. E aí depois o Nés vai poder falar um pouquinho como é que acontece na periferia, porque nem sempre as crianças, apesar do direito de ter, conseguem essa vaga. Sim. É que, na verdade, é claro que isso foi uma demanda, Fabi, das mães trabalhadoras, dos pais trabalhadores e tudo mais, principalmente da parte das mulheres, né, que acabam assumindo sempre a tarefa majoritária de cuidar das crianças, mas surgiu também como direito primordial aí da criança. Então, muitas vezes a gente fala, direito da mãe, tudo. A creche é direito da criança, né? Então, é claro que as creches centrais, elas têm um tratamento, muitas vezes, não vou dizer que é uma regra, porque, na verdade, às vezes não é. A gente tem creche, por exemplo, aqui no Monsenhor, que passa dificuldades, que é bem pertinho aqui do centro de Santo André e tem infraestrutura bastante prejudicada, né? Então, essa questão aí surgiu da necessidade mesmo das crianças, foi uma questão colocada na Constituição de 88, né,
toda criança deverá ter assistência médica, de saúde, educação e tudo mais, né? E reforçada pelo ECA 2 anos depois, em 1990, que foi mais uma luta da sociedade civil, né? Em busca da inclusão dessas crianças na educação infantil, né? Porque não é só cuidar, né? Porque quando a gente fala de creche, a gente pensa só, que vai cuidar, tal, tudo mais. A gente até cuida, mas a principal função é trazer esse sujeito, né, para uma... Cuidar e educar. Né? É isso, para uma sociedade que a gente sabe que ela é dinâmica, a gente sabe que é uma sociedade que a gente precisa desenvolver essa criança, então a creche serve justamente entre um poço, né, seguro para a família, para poder deixar lá, e bom para a criança desenvolver nas suas áreas cognitivas, nas suas áreas mentais e físicas, enfim, é um amparo muito seguro aí para a sociedade falar sobre creche. Como é que tem esse amparo na periferia, né? Então, na periferia, assim, todos o Estado, ele garante, né, essa ida da criança para a escola. Isso aí, na verdade, é uma obrigação, né? E a periferia, ela, né, se vale disso, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito com evasão, né? Então, assim, por conta no oferecimento de uma educação atrativa, né? Então, eu vejo, assim, que a periferia, às vezes, ela não se sente estimulada, né? E ela tem as suas dificuldades, particularidades por conta de sobrevivência. A periferia, ela resiste e precisa sobreviver. E aí, nessa de sobreviver, muitas vezes, ela não consegue caminhar no longo desse caminho da educação até a universidade ou até o seu ensino médio. Então, assim, a periferia como falta outras assistências, né, outros direcionamentos políticos, né, às vezes prejudica também essa educação na periferia. Então, assim, no meu caso, com o hip hop, a gente entra com um complemento, né? Eu trabalho com arte e educação há muito tempo, né? E não sou o primeiro nem nada, mas eu venho de uma linhagem que o hip hop ele sempre teve um olhar para as políticas públicas, de reivindicar as políticas públicas, e a educação é fundamental para essa política pública, para essa periferia ela ascender. Entendi. Né? E aí, quando a gente está falando, né, a gente falou sobre assistência, né? Perto da minha casa, eu moro no Tatuapé, né? Todo mundo já sabe isso. Tem algumas 6. E aí eu vejo assim, que muitas das mães têm 3, 4 filhos. E cada um fica em uma. Né? Apesar mesmo não sendo uma faixa etária muito distante, porque geralmente é escadinha, aí não tem o deslocamento, não tem o tag, né, que é o gratuito, isso. Que acima de 2 km tem direito também. Muitas vezes essa assistência que o Onésimo falou falta para estimular. Como é que está isso hoje? Quais as estratégias que nós temos? Bom, então, eu acho que, juntando um pouquinho do que os meninos falaram, por exemplo, em Santo André, na parte mais periférica, ou que até esse conceito de periferia, dependendo de onde você está, o centro é onde tudo acontece. Para a pessoa que está na periferia, ali é o centro, né? Então, já é um conceito ruim que impõe sobre aquelas pessoas, né? Sobre nós que estamos lá, enfim. As vagas hoje de creche em Santo André, elas são muito defasadas. A gente está inaugurando algumas creches agora que foram licitadas já no último governo, no último prefeito, né, do prefeito Carlos Grana. Ele deixou tudo licitado e essa gestão inaugurou acho que 2 ou 3, né? 4. Foram 4. E só que assim, a demanda é muito grande, né? E aí não tem essa organização que pode se comparar a São Paulo, por exemplo, que é a questão, por exemplo, o TEG, que é o transporte gratuito para essa quilometragem, foi cortado no governo do João Dória. Foi cortado metade, foi uma confusão muito grande, porque os pais sentiram muita falta, mães que trabalham, que precisavam do transporte, agora não tem mais. Então, realmente, não consegue matricular na mesma escola. Isso acontece aqui em Santo André também. Outra questão, Fabiana, bem importante que nós temos em Santo André é a superlotação dos berçários, por exemplo. Porque aí as mães entram com liminar, porque justamente é direito da criança e a mãe também precisa trabalhar. Sim. Essa é uma política pública feminina voltada mesmo para essa mãe ter condição, né? Porque a mãe já fica, agora com 40 anos de contribuição,
né, para aposentadoria, imagina a mãe ela é mãe 2, 3, 4 vezes e normalmente o patrão não pega novamente ou manda embora. Então, assim, tem uma série de questões que a política pública educacional tem que ser voltada para a mulher também. E aí não consegue vaga, pela liminar lota a sala. Você falou de liminar. A qualidade vai lá embaixo. Os meus filhos foram para a escola com liminar. Com liminar. Com liminar. E a grande dificuldade foi justamente isso. A mãe às vezes se desgasta em ter que ir na delegacia de ensino, aí volta, aí vai de novo, aí volta. E às vezes é o que você falou. Estava previsto, né, segundo a juíza deu 10 dias para a escola para conseguir vaga para os meus filhos. Só que esse período teve que ser respeitado, óbvio, mas foi muito cansativo para conseguir. Só que nesse período eu tive que faltar do trabalho. Então a mulher ela acaba se sentindo um pouco mais. Claro. Então às vezes é um pouco mais complicado. E eu queria saber um pouquinho, vamos falar sobre a desigualdade de ensino. Como é que está isso, Rodrigo? Então, Fabi, antes de terminar aqui o bloco da creche, eu acho importante a gente salientar aqui uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer amanhã na Câmara Municipal de Santo André, que é a questão das creches em tempos religiosos, né? A gente sabe das dificuldades das creches públicas, né? Eu sou educador aqui da rede um pouco mais de 10 anos aqui de Santo André, agora estou internando lá em Diadema, enfim, vim de escola pública, estudei em escola pública desde o meu ensino fundamental até a minha universidade. A gente sabe que apesar dos problemas, a escola pública aqui ainda é um grande né, fato social, que é um espaço mais democrático, onde a gente pode ter a assistência do Estado em todos os lugares, desde das periferias, né, não existe uma periferia só, né, das periferias, né, até os bairros mais diferentes. E tem um projeto de lei que vai entrar agora, amanhã, que é creches em templos religiosos, né. A gente, assim, respeita todas as religiões, nós respeitamos todas elas, desde né, católicas, evangélica, budista, ateu, bandista, enfim. Só que a gente não acredita nesse modelo de pegar a criança e colocar num templo de determinada religião, determinado segmento social, determinado pastor, né, que a gente não sabe como que vai funcionar isso. Então, nós estamos convocando desde já toda a sociedade civil para estar amanhã na Câmara a partir das 14h30, 15 horas mais ou menos, para debater esse projeto, porque esse é um projeto, do nosso ponto de vista, muito prejudicial. Eu vejo uma creche, quando ela é pensada desde a merenda escolar, parte da limpeza, arquitetura, sala de aula, por mais problemas que a gente tenha, mas existe uma preocupação com as crianças, tem um coordenador pedagógico, os professores são todos formados em pedagogia, você tem ali o mínimo amparato para atender bem aquela criança, né? E quando você resolve colocar aquela criança, né, num espaço, sei lá, como esse estúdio, ou como um lugar vago, um quarto que está sobrando numa determinada igreja, você vai estar sucateando não só ensino, mas você vai estar sufocando a infância, né? Porque a creche, ela é espaço de saberes da criança, né? Então, ela não é qualquer coisa que você pode simplesmente jogar em templos religiosos ou depositar em qualquer lugar, né? Porque as crianças são seres humanos, inclusive uma parte mais delicada da sociedade, né? Então, a gente tem que tratar com o máximo de cuidado e carinho. Então, amanhã, quem puder estar na Câmara Municipal para derrubada desse projeto, inclusive semana passada a gente conseguiu mais uma vitória, que foi um projeto aí que erroneamente um vereador colocou sobre debater gênero na escola, que confunde as pessoas. A gente respeita na escola todas as orientações, as filosofias, enfim. Nós não estamos na escola para debater, não é esse tema central da escola. A gente debater, nós temos outras preocupações pertinentes à escola. Às vezes tem crianças que nem merenda escolar, nem comida vem comer só na escola, né? Então, são pessoas que não conhecem a área da educação. Então, a gente convida toda a população amanhã de Santo André a comparecer na Câmara para debater e derrubar esse projeto, que o lugar de criança é matriculado em creche pública, né? Em creche preparada para atender os nossos pequenos, e aí que versa na questão da qualidade, para não me fugir muito do tema perguntado. Nelson, o que você acha disso, da educação nos templos religiosos? Então, eu tenho uma experiência de Fundação Casa, né? Que aí já foge um pouquinho da creche, né? Porque a creche eu acho que é o básico, é a formação, é onde as pessoas estão, né? É a sementinha da coisa, né? Mas eu tenho uma experiência na Fundação Casa, onde lá surgem templos religiosos lá dentro. E onde esses templos religiosos direcionam
o caminhar daquela juventude que está ali em liberdade privada. E, assim, eu sentia muita dificuldade, porque o diálogo, ele sempre começa a ser direcionado ponderado para algum lado. E aí a gente fica meio se questionando se esse Estado laico ele está sendo de fato oferecido, né? Então, assim, é muito difícil você centralizar em uma única religião ou em 2 ou 3 religiões, sendo que existe N religiões por aí, né? E todas teriam o direito de fazer a mesma coisa no caso, né? Eu acho que a gente pode melhorar, né, sem centralizar em uma única questão, em um único pensamento fechado, né? Eu acho que, assim, a religião é uma coisa individual. Acho que faz parte da individualidade do ser. E essa individualidade, ela tem que ser buscada individualmente, não em lugares públicos. Acho que ela tem que ser buscada individualmente. Eu gosto de um time de futebol, eu vou assistir o meu time de futebol de preferência. Eu gosto de tal religião, eu vou em tal religião, a minha religião de preferência. Então, eu acho que, assim, no espaço que é coletivo, público, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para colocar esse tipo de questão ou esse tipo de formação. Tá. Deise, qual a sua opinião? Acho que é perfeito isso. Na verdade, o espaço coletivo, ele pede isso, né? O respeito à coletividade. Porque dentro de uma sala de aula, nós temos famílias de diversos gêneros, de diversas composições. Hoje em dia já não tem mais aquela família ditada, tanto tempo doriana, né? Que a gente falava o pai, a mãe, o filho e a filha. Quer dizer, não existe mais isso. E a gente tem que respeitar, assim como a religiosidade também, assim como a não religiosidade, desculpa. Porque tem pais e mães que não têm religião nenhuma, que são ateus, por exemplo. Então, assim, a laicidade é uma coisa básica e fundamental da Constituição e que tem que ser garantida. Então, quando a gente fala em templos ou espaços ociosos, que a lei também fala isso, né? Que pode ser em espaço ocioso, como o Rodrigo disse, ou em templos religiosos. Isso fere diretamente, porque se o meu filho é evangélico e é um espaço católico, por exemplo, dando um exemplo básico, né? Talvez quem é evangélico não vai aceitar, falar, não quero tal coisa. Então, assim, a gente não pode interferir, porque isso, conforme ele falou, é de cunho pessoal, familiar. O que é coletivo, o que é da escola, deve ser trabalhado o respeito à diversidade, e não impor uma visão ou outra, porque ninguém vai poder impor a sua visão. Isso é de cunho familiar, certo? Que vai, cada um na sua família vai... E isso é muito importante trabalhar com os pais também, porque a discussão de gênero, por exemplo, que a gente fez a semana passada na Câmara, e foi tão acalorado, a Câmara lotou de pessoas e tudo... as pessoas não entendem, que falam assim, não, mas vai falar para o meu filho fazer tal coisa. Ninguém vai falar para o filho de ninguém fazer nada. Nenhum professor faz isso, entendeu? A gente está há tantos anos dentro do espaço, dentro da escola, e nunca viu isso acontecer. Então, na verdade, o que a gente fala é sobre o respeito. Se você tem um amigo que é diferente, se você tem um amigo que é diferente de você, e todos nós somos diferentes uns dos outros, a gente tem que respeitar. Isso é trabalhar gênero. Quando um menino fala de maneira mais agressiva com uma menina, a gente vai investigar de onde que vem aquilo. Isso é trabalhar sobre gênero, o papel da mulher na sociedade. Então, assim, essa questão de gênero, e que aí foi muito mistificada com a tal da ideologia de gênero, né, que criaram essa palavra que nem existe, estudo, nem nada... como se... não, é porque agora o menino vai decidir se ele quer ser menina, se ele não quer. Então, assim, confunde-se os assuntos de uma maneira muito desequilibrada. Porque aí a pedagogia, que é uma ciência, ela trabalha de que forma? A criança, o menino vai brincar com uma boneca, por exemplo. A professora vai apartar no mesmo momento porque o pai não vai gostar. De jeito nenhum. Porque o brincar da criança já está se desenvolvendo aquilo. E por acaso o pai não vai futuramente poder cuidar de uma criança? O homem que cuida de uma boneca. Quando a gente fala de brincar com uma criança, eu acho que o pessoal viu lá no Insta, tem uma postagem, né? Que o menino tá brincando com a boneca. E o amiguinho fala, tá brincando de ser menina? E ele falou, não, eu tô brincando de ser pai. Mas calma, gente, a gente volta, vamos abordar essa questão também. Não esquece, aciona o Insta, o Face... Estamos lá no Face, na emissora Rede Eco TV, para quem não sabe. Para quem está aqui em Santo André, no Grande ABC, canal 9 da NET, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Fala, Nil. Se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, voltamos. E aí, estamos com a presença do Nil aqui, tudo bem, Nil? Boa noite. Seja Tudo bem-vindo. bom, querido? Queria que você se Obrigado. apresentasse. Sou Nil, né? Sou militante dessa história aí do hip hop desde 89, o parceiro aqui também, né? Enéas e tal. É isso aí, estamos aí, né? Para somar aí na articulação da bancada aí. E o tema de hoje é sobre educação básica, que é a primeira meta do Plano Nacional de Educação, como vocês já acompanharam no primeiro bloco. E o Nil vai fazer uma palhinha aqui pra gente. Fica à vontade, Nil. Com você. Do que? De som? É? Ah, então a gente vai fazer o quê? Nas palmas, pode ser? Pode ser, pode ser. Vai lá. Eu quero que vocês me acompanhem. Vai lá, então, pode ir. né? Então vamos lá. 1, 2, 3. São 3 da madrugada. Sinto que minha mente está totalmente atravessada. Merda da balada constantemente me acaba. Não consigo dormir. Uma insônia danada, ansiedade que me abala. Quantos minutos do relógio, o tempo não passa. Reflito e acho que vou explodir. Para onde ir, o que fazer, não sei. Me acalmo e deixo o pensamento correr. Vou pensar nesta vida que está difícil de se viver. E assim vai. Bom, É Noite de Insônia, que é uma música que, né, de uma história aí do MRN e tal, desde 89, 90, entendeu? É isso aí, a rapaziada que tá na sintonia já deve saber aí. Noite de Insônia MRN.
E aí nós voltamos, nós estamos falando sobre gênero, mas antes de falar sobre gênero, a gente fala um pouquinho da desigualdade do acesso sobre a escola, né? Sobre na primeira infância. Como é que se dá isso, Rodrigo? Então, Fabi, a gente tem bastante desigualdade. Na verdade, falta muito investimento público ainda em creches municipais, principalmente nas áreas, sim, periféricas, né? Das periferias. O que a gente sempre tem lutado, né? Para que a prefeitura disponibilize mais recursos para as creches públicas. E é isso, é uma luta constante, né? Você estava falando aqui em off aqui da liminar, né? Na verdade, isso é uma forma do Poder Judiciário pressionar as prefeituras para construir, que na verdade o correto não seria nenhuma criança entrar por via liminar, seria por vaga regular, né? Porque acaba, enfim, acumulando, né, crianças aqui naquela sala, superlotando, mas por outro lado é um direito da criança. Então a obrigação do Estado era já ter feito, né? Aqui em Santo André a gente está muito próximo de ter praticamente fila zero. Depois dessas 10 creches inauguradas, acho que talvez umas 5 creches a gente consiga chegar nesse ponto, né? São Paulo, eu não sei como está a situação, mas eu acredito que falta muito a se fazer, né? E outros municípios da cidade também. Então, da Grande São Paulo também. Então, acho que essa desigualdade mesmo é uma questão que está ligada mesmo a como que o Estado se organiza. Você vê, começou uma reforma aqui das vias públicas aqui do asfalto, pela Rua das Figueiras, por aqui por cima. Poxa, tanta rua para asfaltar aqui, né? Tanto bairro para asfaltar, vem asfaltar na Rua das Figueiras, né? Sim. Não que não precise, mas eu acho assim, tem prioridades, né? Tem prioridades e prioridades, né? Quando foi começar, por exemplo, esse programa da Iluminação para Todos, que eu não sei se é esse nome, mas a gente poderia ter começado pelo Jardim Santo André, poderia ter começado pelo Condomínio Maracanã, poderia ter começado pelo Parque Andreense, poderia ter começado por vários outros bairros, né? E aí ele me começa pelo centro, aqui de Santo André, que já está bem iluminado, né? Então, a mesma coisa na questão das creches públicas, né? Ainda que a gente tenha um certo olhar aí para a periferia, que tem bastante equipamentos, né? Mas eles são insuficientes ainda, então precisa mesmo construir mais. Isso perpassa muito do momento político, porque não adianta a gente falar, vamos construir só creches públicas, né? E de onde vem esse dinheiro, né? Então, é importante salientar que o último Plano Nacional de Educação, a gente contava com os royalties do petróleo para a educação, que foi retirado aí em projeto de lei no governo anterior do Temer, aprofundado a crise aí no governo agora do Bolsonaro. A gente tem o fim do Fundeb, que financia as políticas públicas educacionais. Para quem não sabe, o Fundeb é o Fundo da Educação Básica Brasileira, que financia salário de professores, financia infraestrutura, e está sendo retirado pelo governo Jair Bolsonaro, ou seja, o governo federal retirando aí recurso para as crianças, no setor mais frágil que a gente tem na sociedade, né? Então, a gente está numa conjuntura de pensar em educação infantil, em acesso, mas também pensar em novas formas de financiamento, nova forma de lutar por esse tipo de financiamento, porque nós tínhamos, até antes do golpe, bastante, a gente tinha o Pró-Infância, né, programa criado pelo governo Dilma, então a gente tinha algumas ferramentas que as prefeituras poderiam se utilizar para construir mais escolas, para construir mais creches. Era perfeito? Não era, né? A gente tinha bastante dificuldade, mas pelo menos as prefeituras tinham. E agora, com essa retirada total de recurso, a gente caminha para o caos, vide as universidades como do jeito que estão, né? Então, eu acho que a sociedade precisa se mobilizar com relação a isso para garantir mais fontes de financiamento, né? A sociedade precisa entender que qualquer sociedade desenvolvida, ela precisa investir em primeira infância e em educação no geral. Então, Fabi, é importante sempre salientar isso, porque construir todo o governo falar, tenho desejo, mas eu não tenho dinheiro, né? Então, a gente precisa mitigar essas pessoas que não querem que as crianças se desenvolvam, identificar quem é que está fazendo isso de forma bem clara e mostrar para a sociedade quem que são esses políticos que estão fazendo isso. Nil, você que chegou agora, me fala um pouquinho. O Rodrigo, a gente estava falando um pouquinho da dificuldade, tanto da inserção da criança na escola, na primeira infância, quanto na dificuldade de aprendizado. E eu queria saber de você, como é que você vê isso? Como é que você enxerga nossas crianças, como a Deise falou, periferia, depende de onde você está se localizando, né? Mas como é que você enxerga essa questão
dentro da periferia, das nossas crianças que estão Certo. lá e que tem dificuldade de toda mãe levar para a escola, de conseguir escola e de ter uma educação de qualidade na primeira infância? Bom, primeiramente, assim, né, porque, como o nosso amigo Rodrigo. falou aqui, tá tudo errado. Eu acho que é finais dos tempos, apocalipse now. A parada é essa. Primeiro, eu acho que educação tinha que ter... A gente que é músico, faz música, enfim... a criança é prioridade, né? E acho que tinha que ter um conceito, que nem lá fora nos Estados Unidos, sei lá, na Europa, não se ensina aula de música na periferia, né? Tá tudo errado, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, tem as fábricas de cultura, bacana, mas é para poucos e bons. Sim. Porque tem que arrumar uma vaga para estar ali e tal. Então, quer dizer, como eu vejo essa questão? Acho que vem de lá de trás, né? Arrumar isso agora, pode ser, mas nem sei se todo mundo quer arrumar isso. Né? Eu digo, quem está fazendo a massa de manobra das pessoas, a minha opinião é como educação, música, arte, cultura, eu acho que influi, esporte, lazer, Quando soma. você fala de arte e cultura, você acredita que muitas das vezes a criança ela cria um maior interesse em ir para a escola sabendo que ela vai ter uma aula de música, Sim, de dança e lógico. tudo mais? Quem não quer pegar uma baqueta, aprender a tocar uma bateria, uma percussão, ou tocar um violão, né? Música é alma, né? Isso pode mexe com a formar, com essência. certeza. Eu falo para os meus filhos, né? Eles fazem aula de instrumental e tudo mais. Então, mãe, hoje tem aula disso. Mãe, hoje tem aula daquilo. Ó, que legal. Eles acordam na empolgação de ir para a escola, né? Claro, tem a parte, né, teórica e tudo mais, mas tem essa parte. E você, Nésimo? Eu acredito que a evasão escolar ela tem muito a ver com o atrativo, né? A escola ela tem um formato atual ainda meio arcaico, né? É. É muito distante do que seria o ideal para os tempos de hoje. Então, assim, eu acho que as pessoas, acho que as escolas, elas tem alguns professores que são excepcionais, né, que a gente sabe disso, que conseguem fazer uma aula de matemática ser atrativa, conseguem fazer uma aula de português ser atrativa, porque aí ele vai lá, no português, ele vai lá e ensina o menino a fazer uma poesia, ele declamar como numa maneira de slam, ou ele declamar em cima de uma batida de funk, ou de uma batida de rap. E né? fazendo um adendo, você lembra daquela época, em 89, 90, que Sim. a gente fazia ação cultural nas escolas. Levava o hip hop dentro da escola. Sim. E aí, tipo assim, tinha uma coisa que era meio paga, assim, do governo, não tinha, porque era a intenção o quê? O cara que queria ser DJ, o moleque queria ser DJ, ele ia aprender com a gente. E tinha esse debate, que é o cara a cara, de, né? Ó, não vai pro crime, vamos fazer cultura, vamos fazer música, vamos aprender a rimar, né? Na verdade, assim... Isso sumiu também, né? Essa geração que o Nuno está falando, ela tem um ganho muito grande. Foi uma geração que ela tentou se transformar através da educação. Né? Ela tentou não, ela se transformou através da educação. Então, a nossa busca por leitura, uma educação paralela, a gente teve que agir de uma maneira paralela na educação. A gente teve que buscar livros que às vezes não chegavam pela escola. Pois é. A gente estudou coisas que não chegaram pela escola. Porque senão você não consegue aflorar o que você tem de criatividade. É verdade. Né? Então, assim, a gente teve que fazer um paralelo, né, para a gente evoluir enquanto músico, enquanto letrista, enquanto compositor, né? A gente evoluir como ser humano também, né? Porque a escola, ela tinha o básico. É importantíssimo o básico da escola, lógico, ninguém precisa fugir da escola e ser autodidata, né? Mas andar paralelo com a escola e ser autodidata, hoje que eu acho que é fundamental, porque a escola ela ainda não está trazendo o essencial para aquela juventude, né? Está bem nos tempos de hoje. A gente está nos tempos modernos. Hoje que, assim, todo mundo tem um celular na mão e, às vezes, o professor ele não consegue articular a aula dele junto com a internet, passar uma matéria que ele podia falar assim, ó, assiste um vídeo agora todo mundo, que a gente vai falar sobre esse vídeo, a gente vai debater sobre esse vídeo agora. Todo mundo pega o celular,
Fantástico. Né? Então, assim, é você trabalhar com as ferramentas que você tem atual. Então, não tem computador em todas as escolas, mas celular tem. Todo mundo tem. Ou a maioria das pessoas tem. Né? Se não tem, junto com o amiguinho que tem lá, já vamos. E aproveitando que a gente falou sobre a evasão escolar, queria que a Deise opinasse um pouquinho. Muitas das mães na primeira infância, nessa educação básica, elas acreditam que, para que eu tenho que levar meu filho na escola? Né? Mesmo as que trabalham, não quer ter o trabalho de levar e buscar. E algumas acreditam que, eu não estudei, então não preciso levar o meu também. Como é que é isso? Pois é, acho que a gente tem um apanhado de coisas aqui. Quando a gente fala em evasão, na primeira infância a gente não tem, né? Ou, no máximo, a mãe não vai levar mesmo, porque tem condição de ficar com a criança, porque entende que é mais seguro ficar com ela, mas porque não há o entendimento, Fabi, de que a escola é um lugar de desenvolvimento infantil. Mas quando você fala de segurança, eu vou um pouquinho mais além. Eu conheço algumas mães que ficam meses esperando vaga no SEI. Quando consegue vaga, mas eu quero dormir um pouquinho mais, eu quero... E acaba perdendo essa vaga, vamos colocar assim, por motivos que não são justificáveis. Então, quando eu falo assim, você tem a capacidade de colocar o seu filho, tem a vaga, porque muitas procuram e não conseguem, e você não leva. Então, acho que seria uma evasão da mãe, no caso, né? É uma pena para a criança, né? Porque o desenvolvimento da criança na coletividade da infância, com outros pares, né? Da mesma idade, de idades diferentes, é comprovado o desenvolvimento. Então, assim, quando a mãe, e não é obrigatório, né? Nessa primeira infância. É isso que eu falo agora. Não é obrigatório, mas, assim, e tem mães mesmo que não levam. Mas o desenvolvimento, toda mãe que no começo, até todo começo de ano, a gente que nós estamos na creche, aí chega uma mãe e fala, eu tô com medo, eu tô muito insegura de deixar o meu filho aqui e tal, e a gente vai conversando, vai falando, olha, vem daqui 3 meses, vamos conversar daqui 3 meses, essa mesma conversa que a gente está tendo hoje, e percebe o desenvolvimento da criança, o quanto é importante, o quanto é saudável, né, e assim, agora falando um pouquinho sobre essa qualidade, os ambientes escolares, eles podem se tornar doentios, né? Igual eles estão falando, essa questão da gente trazer materiais mais atuais. Eu acho que a educação infantil, a primeira infância, ela está bem mais evoluída nisso. Os espaços da infância, em São Paulo, acabou de lançar o currículo da cidade, de educação infantil. Aqui em Santo André, a gente ainda precisa caminhar mais informação para os próprios professores das creches, das EMEIFs, que trabalham com educação infantil. A formação tem sido bem fraca, porque não tem tido ofertas de cursos mesmo. Para acompanhar esse tempo de infância que mudou muito. A criança da infância de 20, 30 anos atrás, hoje é totalmente diferente, né? Então, e quando a gente fala em evasão, no caso da juventude, e séries mais, já a partir do 4º, 5º ano e segundo o Fundamental 2, a gente não fala, o Darcy Ribeiro é um autor muito importante da educação brasileira, ele dizia que não era evasão, era expulsão, né? Porque esse conceito de expulsão que a gente fala, a escola leva tudo, faz de tudo para aquele aluno sair. Sabe, não tem um atendimento digno, salas superlotadas, o professor muito mal remunerado, plano de carreira muito ruim. Então, assim, você coloca lá 50 alunos, 40 alunos dentro de uma sala de aula e um professor para falar, olha, faz aí um planejamento. Então, quer dizer que já não tem mais o respeito, que já não tem mais aquela... Os pais ainda valorizam, eu percebo, assim, a escola. Vê a escola como uma fonte de conhecimento, um lugar importante que vai levar o seu filho a um emprego, né, ao mercado de trabalho e tudo mais. Porém, acho que as relações coletivas e a própria tecnologia, muitas vezes, contribuiu para isso, para desgastar essa relação. Então, há muito conflito, há muito desrespeito. Nas redes sociais, a gente vê. Então, isso é uma pauta, por exemplo, que a gente trabalha sempre na escola, né? O respeito que a gente tem que ter com a pessoa. Não é porque está atrás de uma tela de celular que pode... né? Então, assim, tem várias situações que a escola, ela fica... Porque a gente dizia no começo sobre... o REP, por exemplo, faz parte de uma rede de proteção da criança. Em São Paulo, isso é lei. O que é a rede de proteção? É a UBS funcionar, é o lugar de arte funcionar, é o lugar de lazer funcionar, a escola funcionar. Então, a rede de proteção, ela deve estar... A criança, ela tem que estar amparada por essa rede de proteção. E muitas vezes isso não acontece. Então, eu digo do REP porque eu tenho certeza, não existe disciplina ou matéria melhor para se trabalhar com as crianças do que o REP, porque fala sobre aquela realidade que ele está inserido. Que muitas vezes as pessoas não compreendem,
não entendem. Não consegue expor isso de outra Não maneira. consegue. Então, quer dizer, eu acho que a música tem essa influência. Esse poder, que o hip sem hop dúvida. ou se não, através da dança também, né? Tanto é que aquele clássico álbum do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, foi objeto de estudo, né? E caiu no vestibular da Unicamp, uma das universidades mais importantes da América Latina. Porque, de fato, aquilo estuda a periferia, estuda um momento do Brasil é profundamente rico para você entender o que é. Por que o jovem parte para tal caminho? Por que há essa evasão, expulsão da escola? Sabe? O que é oferecido? O que ele sente falta? Então, assim, essa rede de proteção tem que estar junto à escola. A escola não é um mundo fechado. A escola tem que ser um mundo aberto, entendeu? Tem que ser, é uma via de mão dupla para a comunidade onde a pessoa está inserida, que senão perde o sentido. Legal. Nil, canta então uma pra gente do Racionais. Hã? Ué, acabamos de falar do Racionais. Qual você quer que eu... Qualquer uma, vai lá, é com você. Você viu aquele mano na porta do bar, jogando um bilhar descontraído e tá cercado de uma pá de camarada, da área de umas pessoas mais consideradas. Ele não deixa brecha, não ferra ninguém, adianta vários lados sem olhar quem. É que é o seguinte, essa letra é um pouco faz parte, né? Quer dizer, mas é isso aí. Muito bom. Nacional eterno, né? Isso aí. Né? Ô, Rodrigo, antes você falou um pouquinho das ferramentas. Como é que estão as ferramentas de avaliações da educação básica hoje? Então, a gente tem uma provinha, pelo menos, eu não sei, da educação infantil, acho que nem esse é o objetivo. Ou da educação, no caso. A gente tem a provinha Brasil, que é uma avaliação nacional, né? A gente tem se eu não me engano, é a ONA, que é a avaliação aqui do estado de São Paulo. Algumas escolas optaram por fazer ou não. Mas são provas, assim, que elas são... Elas são provas, assim, que, assim, no meu ponto de vista, elas... Tudo bem, elas vão avaliar algum tipo de conteúdo ali, mas eu acho que falta muito mais para a gente poder avançar. Tem muito mais ferramentas para a gente poder avaliar o aluno, tem muito mais coisas, né, porque uma prova, ela sempre é muito fria, né? Ela sempre ela é um testamento ali que ele não dá legitimidade para o ano inteiro. Só lembrando que essas provas externas, elas estão sempre ligadas ao prêmio, porque assim, o governo manda uma prova para a escola e dependendo do resultado daquela escola, aqueles professores têm um bônus. Então, assim, você tem toda a dificuldade da escola de atendimento, né, dos alunos ali, que vão e, enfim, às vezes vão com fome, às vezes vão em inúmeras coisas, assim, inúmeras questões. E aí, através dessa prova, o governo fala, essa escola não tá boa, o professor não ensinou direito, então não vai ganhar o prêmio. Exato. Então, assim, é um equívoco enorme, né? E não vê as condições que enfrenta durante todo o ano. Eu acho que o ponto tá aí. Eu acho que tem que ter provinha, assim, pra gente avaliar algum método de avaliação, e isso aí não vai entrar, porque são muitos teóricos de diversas correntes de pensamento sobre avaliação. Mas eu acho que a escola precisa ser avaliada como um todo, né? Suas condições, seus salários dos professores, as condições de merenda escolar, né? Que aqui em Santo André a gente, por exemplo, tem uma merenda boa, né? Isso precisa reconhecer, mas muitos municípios não têm, né? Diadema, por exemplo, nem se compara a merenda de Santo André, né? De longe, assim. Então, acho que a avaliação precisa ser feita de forma mais global. Tá bom. E se a avaliação fosse feita com uma prova, a professora Rosângela do meu filho, João Paulo, tadinha, porque a professora não ensinou. É sempre assim, a professora não ensinou. Coitada dela, então. Gente, a gente já volta, vamos para os nossos comerciais, não sai daí. Estamos falando sobre educação, tá bom? Já voltamos. Expressar a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar.
Yo, 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 check. Look, look, look. Tickety check it, brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, forget over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like with you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you, running the red like arachnids. Tarantulas, say legged, gargantuous animal, cause the maximum damage from a tongue and an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends, Wells begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Couldn't label me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Oi, gente, voltamos. Estamos aqui no bastidor dando bastante risada e cantando um pouquinho, mas calma. Daqui a pouco eles vão cantar para vocês. E aí a gente vai falar primeiro agora um pouquinho do Enésimo, que está aqui com a gente. Artista, né? E educador também. E ele trouxe um CD. É CD ou DVD, né? CD. Um CD. Nem sempre é óbvio, é necessário inteligência. Tá aqui, ó, para vocês. Fala um pouquinho dele pra gente, Enésimo. CD eu lancei, foi mais recente, né? Faz alguns anos aí já.
Mas eu tô trabalhando com ele ainda, porque até sair o próximo. Fazer disco de rap é bem difícil, porque a gente é autoral, né? Então a gente não é o lance de você entrar no estúdio e pegar uma música e reproduzir, né? É mais uma história de você criar desde o início, desde a produção musical até a letra, até a composição inteira, mixar, masterizar. A gente é independente, então a gente faz parte de todos os processos de gravações. Correria. Então é bem correria, né? Então, mas assim, a gente grava no próprio estúdio, então a gente está fazendo. E esse disco tem dado bons frutos pra gente aí, pro selo. Legal. Então, canta uma música sua pra gente. Já que as músicas são todas autorais, por favor. Unidade. Vamos lá. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, quero ver você sorrir. Tamo junto, nada vai nos oprimir. Tamo junto, tanto bom ou ruim a gente cola. Simbora, tomara que a vida esteja boa agora. É hora de casar a rima certa com a trilha sonora. Porque tudo que é demais vai pro lixo é sobra. O que importa é que Deus sempre está lado a lado, preocupado, solidário, empenhado a perdoar pecados. Junto integrado com o que vale a pena citar. Movimento negro, filantropia, a gente tá lá. É isso. E já que ele falou de unidade, gente, eu só quero ver essa parte agora. A Deise vai começar a cantar e eles vão acompanhar. Vai lá, Deise. Manda aí, vai. Como assim? Vai lá, Deise. Ela disse que canta razoável. Vamos ver, vai lá. Vai aquela que estava cantando aqui nos bastidores. Já até me deu um branco. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é faz, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Logo pulso, logo pride, que tal, tá bom. Então. Bombeta branca e vinho, champanhe para o alto, que é pra abrir nossos caminhos. Isso aí, ela direito autoral já. Eu fiz direitos autorais aqui também, né? Já tá. Isso é clássico, né? Isso é um clássico da minha infância e da minha adolescência. Gosto muito. A Deise falou da minha infância e minha adolescência. Eu queria saber um pouquinho, Nil, como é que foi a sua infância? A sua escola, logo no comecinho, como é que foi a sua inserção? Bom, eu morava na Vila Maria, né? Aí... então, esses dias até escrevi umas coisas que falam que é bom voltar lá atrás e sentir o cheiro da infância, porque a vida madura nos cansa, né? E era bom, sabe? Porque eu estudava no Paulo Egídio, Cabo de Segal, na Vila Maria. Mas você entrou na escola com quantos anos? Então, repeti, deixa eu ver quantos eu repeti, mais ou menos. Ixi, ai, meu Deus! Não, foi uma coisa louca na minha vida, porque eu vim de Salvador, da Bahia, e eu acho que eu entrei era coisa de 5 anos. 5 anos? E você, Nésimo? Somos repetentes, faço coroinha, porque na verdade era essa história da escola não me atrair. Eu sempre tive uma infância dispersa, então a escola não me atraía tanto. Eu só parti para a escola a entender, a buscar a escola de uma maneira mais efetiva a partir do momento que eu comecei a participar do hip hop, a partir do momento que eu comecei a jogar basquete. Com quantos anos? Isso já com 13 anos para frente, da 5ª série para frente, aí eu parou a minha repetência. Que era interação, a tal da interação. Porque aí parou a minha evasão ou expulsão, que na verdade eu fui convidado assim a me retirar da escola algumas vezes, né? Na verdade, eu sou tipo aquele cara que se recupera e vai contar a história, né? Quando fala de educação, eu sou aquele cara que se recupera e vai contar a história. Então, tipo assim, a minha primeira infância na escola, ela foi muito difícil. Eu era um menino problemático não digo, mas assim, um menino que dava problema, pelo menos, né? E aí, depois que eu conheci o esporte, depois que eu comecei a participar da arte, a minha visão escolar mudou. Porque eu queria aprender história para me colocar nas minhas letras. Você foi buscar o conhecimento. Então, aí eu fui buscar o conhecimento. Eu queria aprender o português para falar de uma maneira mais correta, né? Saber os R's, os S's, as pontuações, para mim não estragar as minhas letras. Não era para conquistar as meninas, não, né? Não. Então, e na verdade faz parte do contexto, amadurecimento, né? Do contexto, né? E aquela época também tinha o lance dos bailes, né?
E Né? você, Que era, Deise? que você não ficava na escola, você ia pros bailes. Você ia pros bailes. É. Então, Como é que foi a sua infância, Deise? Eu não Sua inserção? frequentei. Eu não frequentei a creche. Eu entrei com 6 anos no prezinho, sempre em escola pública também, toda a minha vida. Era muito bom. Eu tenho boas lembranças, mas hoje, como professora da infância, eu penso que está muito melhor. Pelo menos a nossa prática, né? Porque eu posso falar aí pessoalmente da minha prática e da prática que a gente tem com as colegas nas escolas, na escola aqui de Santo André também. Então, assim, muito lindo isso, o cheiro da infância, né? lógico. Quais são os cheiros, quais são as lembranças, né? O que fica na nossa memória? Eu brincando no parque, eu brincando com os meus amiguinhos em sala de aula. O Então, lanche isso ali. ficou. O lanchinho que a gente fazia, isso fica. Então, essa convivência já na primeira infância é muito importante, porque fica esse cheiro E você, da Rodrigo? infância. Bom, já que não tem muito tempo, né? Eu posso garantir que a minha... Como assim você não tem muito tempo? Como assim? Tempo. Ele tá tão novinho assim? Não, Gente, tem- ele fez aniversário. Não tem muito tempo de novo. Não, ele fez aniversário e a gente esteve lá. Vai lá, conta. Não, assim, minha geração, acho que foi a última que curtiu aí o que a gente, que o Wagner, os meninos que estão aqui, vocês aqui curtiram. Que foi rua, que foi jogar bola na rua, estourar o dedão do pé. Isso. Pipa, peão. Pipa, eu não usava pipa, mas Carrinho jogava de muito rolemã. bola. Carrinho de rolemã, a gente construía. Sim. Não tinha esse negócio de videogame. Tinha até, mas a gente tinha uma mescla, né? A gente não ficava preso só naquilo. Então foi uma coisa muito, né? Na época eu morava na periferia de São Paulo, mas já estudava aqui em Santo André, então a gente saía muito aqui. Eu passei minha infância inteira praticamente aqui no parque, que hoje é Celso Daniel, mas na época era Duque de Caxias. Isso é bom, então. Então, meu, Foi foi muito boa. Gente, quero agradecer a presença. A minha educação e a minha primeira infância foi maravilhosa, junto com a minha irmã. Eu lembro do meu pai chegando e fazendo lição com a gente, toda aquela parte mais gostosa. Agradeço a presença de vocês. O programa volta na segunda-feira. Entre lá no Insta, já tem o tema de segunda-feira. Espero que vocês não percam, tá bom? Obrigada pela presença, Rodrigo, Dave, Nil Valeu, e Enésimo. Valeu. Até mais, meninos. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Fora Bozo. Isso aí, gostei. Fora Bozo. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar. Que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir. Quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta. É o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir. Quer opinião, quer discutir. É empoderamento, é descobrimento. É a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da